Diário Mais voltando, e eu estou recebendo aqui o presidente do Fórum de Cultura, Arnaldo Almeida, né? A gente está batendo esse papo tão gostoso de a gente falar de cultura, né? Ainda mais aqui na nossa cidade, que é um celeiro aí de grandes artistas, né? Em todos os segmentos aí. Arnaldo, e aí me pintou uma dúvida agora, né? Qual é a diferença, assim, se é a mesma coisa, o Conselho de Cultura e Fórum de Cultura? Existe alguma diferença? Existe. O fórum ele é só da sociedade civil. Ele congrega as pessoas, os artistas, né, da sociedade civil. Não tem nada a ver com o poder público. É única e exclusivamente sociedade civil. O Conselho Municipal de Política Cultural ele é formado por 6 pessoas, 6 conselheiros do poder público e 6 conselheiros da sociedade civil eleitos através do Fórum de Cultura de Teresópolis. Qual é o objetivo? É que as decisões de cultura que são geridas no Conselho, em apoiamento ou até sugerindo novas propostas para a Secretaria de Cultura, tem essa paridade, tem essa participação da sociedade. De modo que as ações culturais, os projetos, eles não sejam de um governo, não sejam de um prefeito, de um secretário específico, mas da sociedade como um todo. Então, o Conselho tem essa composição paritária. E, atualmente, a presidência do Conselho Municipal de Política Cultural é do secretário de Cultura e a vice-presidência é o presidente do Fórum. Quer dizer, dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada, né? Aí você tem que convencer alguém do poder público ou eles convencerem alguém da sociedade civil quando a gente vota alguma coisa, né? Isso é interessante porque, vou dar um exemplo, a gente tem um projeto como o Cultura de Raiz, que é um projeto que já passou por vários secretários, vários prefeitos e continua acontecendo, porque ele já ganhou vida própria, né? Ele já é um projeto que pertence à cidade e não a um secretário ou a um prefeito. Outro exemplo, só para não citar só um projeto de um determinado secretário ou de um determinado governo. O projeto Música na Matriz, que também já acontece há muito tempo, né? Ele acontece há vários governos e atravessou vários titulares da Secretaria de Cultura. Isso é um exemplo do que pode ser feito quando a gente pensa a cultura, não para um governo ou para um secretário específico, mas para a sociedade. São projetos que foram aprovados pela sociedade e continuam porque tem qualidade, porque a sociedade acha que os projetos são interessantes. E esse é um dos objetivos de você ter, né, essa paridade no Conselho Municipal de Políticas Culturais, por exemplo. Com certeza, e que é muito melhor aí, favorece principalmente a sociedade, eu acho, né, que é a maior interessada nessa história toda. E aí, o Fórum de Cultura vai fazer uma assembleia agora, né? Isso, a gente vai fazer uma reunião na próxima segunda-feira, dia 5, às 18 horas, na CIAT, e tem uma pauta, né, definida, com vários temas que são pertinentes aí à causa da cultura na nossa cidade, e um dos objetivos é a gente aproveitar esse momento político que a gente está vivendo, né? O fórum não é partidário, mas através da política a gente pode alcançar uma série de realizações, né, para que a gente faça uma pauta de reivindicações que a gente vai encaminhar aí para os candidatos a prefeito do nosso município, né, e cobrar deles que tenham mais e maior atenção com a cultura do nosso município. Então, um dos itens da pauta é definir essa lista de reivindicações, de sugestões, né, para que a gente possa cobrar isso dos nossos futuros governantes. A gente tem que aproveitar o momento atual para lembrar aos nossos futuros governantes, em primeiro lugar, que nós temos uma grande, né, massa de artistas na nossa cidade. São cidadãos antes de ser artistas. E bota grande nisso, hein? E, uma vez que são cidadãos, têm voto. Com certeza. Né? Então é a hora da gente pressionar o poder público de uma forma bastante tranquila com o que a gente acha que deve ser feito e que precisa ser feito na cultura do nosso município, sob a ótica de quem produz a cultura. Com certeza, né? Com certeza. Então, um dos objetivos dessa reunião é definir essa pautinha para a gente poder estar conversando aí com os
candidatos a prefeito do nosso município. E aí, nessa reunião que vai acontecer, então, dia 5 de setembro, na próxima segunda-feira, às 18 horas, na CIAD. Qualquer pessoa pode comparecer? Se eu quiser ir, eu posso ir? Pode, a reunião é sempre aberta, né? Só que as pessoas que têm direito a voto são os filiados ao fórum. Sim. Mas como qualquer uma entidade que é aberta, que é totalmente democrática, qualquer pessoa pode e deve participar, desde que tenha interesse pelo assunto. Inclusive aqueles que são apenas consumidores de cultura, que são os maiores interessados, Com talvez. certeza. Né? Então, qualquer pessoa pode participar, mas, obviamente, só quem tem direito a voto nas questões que precisarem ser votadas são as pessoas filiadas ao Fórum de Cultura de Teresópolis. Se por um acaso, mais na frente, enfim, como é que funciona essa questão da filiação do fórum? Qualquer pessoa pode se filiar ao fórum, qualquer pessoa, né? Seja um artista, um técnico, um produtor, uma entidade que lide com a cultura de alguma maneira, artesãos, qualquer pessoa. É óbvio, ele tem um foco na questão da arte e da cultura, mas qualquer pessoa pode se filiar ao fórum para poder participar e, inclusive, votar quando a gente tiver as assembleias, as reuniões, não tem problema algum. Qualquer pessoa que tem interesse na cultura. Né? Eu acredito que seja a grande maioria das pessoas tem algum interesse na cultura. Óbvio que as pessoas que produzem e fazem parte da cadeia produtiva da cultura têm muito maior interesse nisso, participam de forma mais ativa, mas qualquer pessoa pode participar. É extremamente democrático. Eu acho bacana porque essa interação toda sempre vai surgir uma ideia diferente, alguma coisa que possa somar, alguma coisa que possa agregar, para a gente cada vez mais estar produzindo e com qualidade, porque eu acho que a gente tem. A gente não deve nada para ninguém de fora, não. Né? Não deve nada, não. A gente tem artistas fantásticos aqui na cidade, como eu te disse, em todos os segmentos, seja na música, na pintura, no artesanato. A gente vai ter daqui a pouco uma entrevista com uma artesã aqui. Né? A gente tem em vários segmentos da cultura artistas que a gente mesmo, né, participou recentemente do maior festival de forró né, do Brasil, né, lá em Itaúnas, representando o estado do Rio. Uma banda daqui, o Seu Quixote. Então, assim, a gente não fica a dever a ninguém em nenhum segmento. E, cada vez mais, a gente tem que permitir, possibilitar que essas pessoas consigam exercer a sua arte da forma mais plena possível. E aí, você falou do Teatro Municipal, né, uma das questões aí que todo mundo que faz cultura, que promove cultura, que passa por aqui, às vezes eu sempre pergunto e falo a mesma coisa, né? A gente não tem um teatro municipal, ou seja, você fica limitado aí a 2, 3 lugares ou a um clube particular, né? Infelizmente a Casa de Cultura é muito pequena, tem o quê? 150 lugares no máximo? A Casa de Cultura, confortavelmente, 120 pessoas, no máximo 130. O palco é pequeno. O palco é pequeno, não tem a estrutura, apesar de todas as modificações que já foram feitas, não tem a estrutura adequada, né, não só de movimentação, como de luz, de iluminação. E esse é um dos grandes problemas que a gente tem na cidade. Estava conversando com meu amigo que é músico aqui sobre a Casa de Cultura. A Casa de Cultura até hoje não está legalizada. Então você não consegue nem trazer um projeto de uma lei qualquer, estadual ou federal, para, por exemplo, aparelhar totalmente a Casa de Cultura, porque você não tem o apítice, você não tem o registro do imóvel, e qualquer projeto desse tipo, a primeira coisa que eles pedem é o registro do imóvel. Você tem que ser dono do imóvel para que o governo estadual ou o governo federal possam colocar dinheiro num projeto, por exemplo, para equipar a Casa de Cultura. Então, esse é um dos itens que está na nossa pauta de reivindicações. Parece uma coisa banal, mas isso inviabiliza você transformar aquele espaço que para um pequeno espetáculo é super adequado, tem uma acústica excelente. Eu já fiz coisas intimistas ali de voz e violão, três músicos tocando, até uma peça de teatro com uma estrutura menor. O espaço é excelente. Né? Quando a gente fez a abertura do Festival de Inverno lá na Casa de Cultura, né, o Dori Caymmi elogiou demais aquela acústica, aquele espaço, porque ele achou maravilhoso aquele espaço. Né? Obviamente, precisa de algumas melhorias, mas é um espaço adequado para esse tipo de evento. Eventos pequenos. Para eventos maiores, a gente, infelizmente, não tem um espaço público
que possa suprir essa necessidade. Vou te dar um exemplo do pessoal do balé, que sofre todo final de ano. Todo final de ano não, fica uma luta eterna, porque eles têm que fazer o espetáculo de final de ano e não tem onde fazer. E na iniciativa privada não... É muito caro. É muito caro. Né? E aí, o outro espaço que a gente tem, que é o Sesc, que é um teatro muito bem aparelhado, excelente, mas tem dificuldades para atender essa demanda, né? Em virtude de uma série de questões da entidade. Então, a gente fica sem ter um espaço que possa realmente suprir essa necessidade, por exemplo, da dança, que precisa de um palco com uma determinada dimensão, né? com um determinado piso, com uma iluminação X. Esse espaço até existe, mas ele é privado e é muito caro, e que às vezes até chega a inviabilizar um tipo de espetáculo. Infelizmente inviabiliza. E aí eu não tenho nada contra o espaço privado, né? Não, de forma nenhuma. Está fazendo o seu papel, cumpre o seu papel, né? Mas a gente precisa ter um espaço público, que as pessoas possam utilizar e que possa atender a essas demandas. Agora, Arnaldo, aí eu tenho que, né, dar uma espremidinha aqui. Todo mundo fala desse teatro que a gente não tem, desse espaço público que a gente não tem. Se por... não vou falar milagre não, né? Aí é sacanagem também, mas assim, né? Conseguimos um dinheiro, uma verba, vai sair. Qual seria o melhor lugar? Qual seria o melhor espaço? Como funcionaria isso? Teria que construir um mega Não, hoje espaço. Em dia nem precisa. Você consegue ter alguns espaços com uma arquitetura que, primeiro, não precisaria de um espaço tão grande quanto a gente precisaria algum tempo atrás. Né? Segundo, até para uma questão de manutenção e de utilização adequada desse espaço, ele teria que ser um espaço extremamente versátil. Não adianta criar elefante branco, porque senão depois a gente vai ter um prédio e não vai poder utilizar e não vai conseguir utilizar. Então, não precisaria de um terreno tão grande assim. Agora, teria que ter as condições mínimas necessárias. Um espaço para estacionamento, fácil acesso. Então, a gente tem poucos bairros que poderiam atender essa demanda. Né? Eu acredito muito no Alto hoje em dia. Eu acho que o Alto é o cartão de visitas da nossa cidade atualmente e tende a ser, porque a várzea está muito feia, né? A várzea... Me perdoem os moradores da várzea, mas a várzea está muito feia. Não, eu sou moradora da várzea e está ridícula. Né? As posturas, o código de posturas do município não é seguido, carro em cima da calçada, esses letreiros horrorosos. Música alta em tudo que é loja, uma loja do lado da outra. Então, assim, eu acho que o Alto é o nosso... sabe, é o que chama a atenção hoje. Então, se fosse possível ser no Alto, seria ideal. Mas temos poucos espaços. Uma alternativa é aquele anfiteatro que nós temos na Casa de Cultura, né? Que, bem pensado, aí obviamente tem que se levar em consideração uma série de questões, inclusive as questões de patrimônio histórico, porque a Casa de Cultura não é tombada, mas já é um patrimônio da cidade, né? Talvez aquele espaço pudesse ser adaptado, não sei. Aí a gente tem que estudar para ver qual seria a melhor solução. Mas é uma possibilidade, por exemplo. Já deu para a gente ter uma ideia. Quem sabe, né? Tudo pode acontecer, como a gente tem aí grandes artistas em Teresópolis e uma turma boa, trabalhando sempre, trabalhando com vontade. Quem sabe, né? Alguma coisa pode acontecer aí, com certeza. Não vai cair do céu, né? É muito trabalho e suado pra caramba, né? Mas então fica aqui o convite, Fórum de Cultura, para quem quiser participar, acho bacana, né? Quem puder participar, no dia 5 de setembro, às 18 horas, na ACIAT, próxima segunda-feira, não é isso? É isso aí, estão convocados todos os artistas, técnicos, produtores, artesãos, pessoas envolvidas com a cultura de alguma maneira, nem que seja por paixão, né? Estão todos convocados a participar dessa reunião do fórum. Bacana. Arnaldo, muito obrigada. Gostei muito de bater esse papo com você. Vai ter que voltar para a gente conversar mais sobre essas questões aí de o pessoal ficar derrubando esse monte de troço por aí. Enfim, a gente tem que bater mais papo aí. Tranquilo, é só você convidar que eu teria o maior prazer em voltar aqui e conversar sobre o assunto. O assunto é bastante vasto, bastante extenso. Dá para a gente ficar conversando aqui muito tempo. Com certeza. Agradeço mais uma vez a você o espaço para divulgar essa iniciativa e, querendo, é só convidar que a gente volta. Ótimo, combinadíssimo então. Obrigada, tá? Vou pequeno e breve intervalo comercial e eu volto já já. A gente
tá falando de cultura aqui, mas continua, tá? Porque no próximo bloco tem artesanato. Não sai daí, eu já estou voltando.